pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e como esse é um mini episódio, sou somente eu. Então, bora lá direto pro caso de hoje. Só um aviso é que esse caso tem relato de abuso infantil, então se isso é um gatilho pra você, por favor, pule essa história. E bora lá então. A Sarah Jessime Cruzan, ela nasceu em 8 de janeiro de 78, ela cresceu em Riverside, que fica na Califórnia, com uma irmã mais velha e a mãe solteira. O pai da Sarah era um ex-presidiário viciado em heroína, e uma das únicas 3 ocasiões em que ela encontrou o pai, ela viu ele injetando heroína em um banheiro. A mãe da Sarah era mentalmente doente, emocionalmente instável e também viciada em cocaína, e ela espancava a Sarah e a irmã fisicamente e psicologicamente desde que elas eram bem crianças. Uma das primeiras memórias que ela conta que teve, a mãe dela deu um tapa no rosto dela até que sangue respingasse do seu nariz. Ela também foi abusada por vários homens que a sua mãe trazia para casa, e as primeiras lembranças de abuso sexual que ela teve foram aos 5 anos. Como esses abusos sempre acabavam acontecendo, a mãe dela não fez nada para impedi-los e, em vez disso, mostrou ciúme e culpou a criança. Ela ainda era exposta às relações sexuais da sua mãe e também às drogas que ela consumia constantemente. Então, na 4ª série, a Sarah começou a se cortar e, aos 11 anos, ela começou a sair de casa sem permissão. A mãe dela não mostrou nenhum sinal de preocupação e, em vez disso, ela agrediu a Sarah de novo e forçou ela a sair de casa. E aí, aos 11 anos, ela foi hospitalizada por tentativa de suicídio. E, em vez de fornecer segurança adequada para ela, o Estado mandou ela de volta para casa. Uma criança de 11 anos tentar se suicidar e as autoridades vão lá e falam, não, tá tudo bem, manda a menina de volta para casa. Os serviços de proteção à criança abriram uma investigação em 89 devido às notificações da escola, né, dos hematomas no corpo que ela tinha, e em 93 os serviços de proteção à criança determinaram que não era seguro para ela morar com a mãe. Mesmo assim, né, vocês vão ver que ela continuava tendo contato com a mãe dela. E aí, quando ela tinha 11 anos, o George Gilbert Hauer, ele pegou ela quando ela estava voltando da escola para casa. E o George convenceu a menina a ir com ele, oferecendo sorvete, e depois ele levou ela para casa e estuprou ela. E a partir disso, o George introduziu a Sarah no tráfico sexual infantil. Então, aos 12 anos, além disso, a mãe dela arranjou para ela um mentor, entre aspas, né, de 23 anos, que fornecia álcool a ela e a estuprou várias vezes ao longo de 1 ano. A mãe dela basicamente vendeu a própria filha para ser estuprada. E também aos 13 anos ela foi estuprada por 3 homens. Então a mãe dela se recusou a permitir que ela apresentasse queixa, insistindo que ia sair pela culatra, né, essa denúncia dela, e que na verdade ela que tinha pedido por isso, e a culpa era dela. Então também quando ela tinha 13 anos, o George, aquele cara lá, com 33 anos, abusou dela de novo, e imediatamente começou a explorar ela sexualmente, vendendo seu corpo por 3 anos no tráfico sexual infantil. O George ameaçava a Sarah e colocava ela em situações perigosas, além, claro, dos perigos da prostituição. Então, aos 15 anos, ela foi hospitalizada quando sobreviveu a um acidente grave de carro, e aí ela foi colocada em 5 ou 6 lares adotivos, enquanto ela repetidamente fugia para voltar para o George ao longo de 5 meses, pois, obviamente, ela tinha sofrido grooming, né, que é aquilo que chama de grooming, que é quando os caras pegam crianças, né, e enfim, doutrina a criança, né, pra seguir e ser abusada, e ela acabava sempre voltando pra ele. E aí, em novembro de 93, ela tentou escapar dessa vida de escravidão sexual, indo pra Ontário com um amigo de 15 anos. Mas a mãe dela ameaçou denunciar o menino por sequestro, dizendo que ela tinha sido sequestrada por ele. E aí a Sarah acabou desistindo do plano. Esse amigo encontrou um lugar onde eles podiam ficar temporariamente, que era com um tio dele chamado James Earl Hampton. O James era um criminoso condenado e também traficante de drogas em liberdade condicional. Ele já tinha sido condenado por estupro e tentativa de homicídio e atualmente ele cumpre pena de prisão perpétua no estado da Califórnia.
Então, enquanto o James se gabava dos assassinatos que ele tinha feito, ele mostrava as armas que ele tinha e ameaçou matar o sobrinho que era amigo da Sarah. Ela planejava pedir dinheiro emprestado pro George para conseguir o próprio apartamento para ela, e quando o James soube disso, ele continuou com as ameaças de assassinato, só que com o plano de que a Sarah roubasse o George para ele. Então, em 9 de março de 94, o James ordenou que a Sarah ligasse para o George para providenciar que os dois se encontrassem. Ele deu uma pistola para ela, e aí ele chamou outra pessoa para que desse carona para ela para ir para esse encontro com o George, que seria em um cinema. Durante todo o tempo que ela estava com o George, o James mandava mensagens para ela com o número 187, que ele tinha ensinado para ela que era a seção do Código Penal da Califórnia para assassinato. Então, do cinema, o George levou a Sarah até o Dynasty Hotel, que era um lugar que ele já tinha levado ela para abusar dela várias vezes. E enquanto ele pagava pelo quarto, ela ligou pro James e pediu para falar com um amigo. E o James recusou e ameaçou a Sarah dizendo que eles não iam sobreviver se ela não prosseguisse com o plano do assassinato e roubo do George. Então, passada a meia-noite no quarto do hotel, o George, com então 36 anos, colocou um filme pornográfico e começou a se despir e estuprar a Sarah, que na época tinha 16 anos. Quando ele deu as costas para ela, a Sarah atirou nele, e aí ela pegou o dinheiro e as chaves do carro dele, conforme as instruções, mas deixou para trás a bolsa, a identidade e os sapatos. Ela entregou o carro e o dinheiro para o James, que então apontou uma arma para a cabeça dela e instruiu sobre o que dizer caso ela fosse questionada. E aí o James levou ela para outra residência, onde ele obrigou que ela ficasse trancada em um quarto por alguns dias, né, achando que a polícia ia esquecer. E aí, quando ele levou ela de volta para casa da mãe, ela foi presa. Ela inicialmente repetiu a história que o James tinha falado, né, exigido que ela falasse, mas ela logo confessou o que realmente tinha acontecido. A Sarah então tinha 16 anos e não tinha antecedentes criminais. O James e o amigo da Sarah, que era o sobrinho dele, nunca foram levados para julgamento, nem mesmo como testemunhas, e ela foi julgada no Tribunal Superior do Condado de Riverside, sob a presidência do juiz J. Thompson Hanks. Os testemunhos duraram 2 dias e meio, e os jurados não sabiam que o George havia abusado sexualmente, estuprado e doutrinado a Sarah no tráfico sexual infantil. Eles acreditavam que ele era um cidadão de bem, com empresa e com família, que havia sido tragicamente assassinado por uma menina. Então, embora nenhuma testemunha especialista tenha falado em defesa da Sarah, ela concordou com quase todas as principais perguntas feitas pelo promotor. E o oficial de condicional designado para o caso dela ignorou uma lei, né, que concede a discrição do tribunal para condenar menores por homicídio em primeiro grau de 25 anos à prisão perpétua com possibilidade de condicional. Esse oficial declarou incorretamente que a lei estadual exigia que o tribunal sentenciasse ela à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então, em 10 de maio de 95, aos 17 anos, a Sarah foi condenada à prisão perpétua, mais 4 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Depois disso, 2 especialistas independentes concluíram que a Sarah sofreu sim os efeitos de espancamento e abuso no momento do assassinato e que o depoimento de um especialista teria afetado o resultado da condenação. E após uma avaliação completa da Sarah e dos documentos do processo, a doutora Linda Barnard concluiu que, abre aspas, a Sarah estava sofrendo os efeitos de espancamento em março de 94 e seus comportamentos e ações foram afetados, se não controlados, pelos anos de abuso que ela suportou. Por não ter um especialista em abusos e seus efeitos para explicar as muitas complexidades envolvidas nesse caso, a defesa da Sarah foi severamente limitada. A outra especialista foi a doutora Nancy Kaiser Boyd, que concluiu o seguinte: a senhora Cruzan claramente sofreu os efeitos comuns de abuso na noite do assassinato. A maioria dos jovens que sofrem abusos respondem bem à terapia e se tornam adultos saudáveis com intervenção terapêutica. E a Sarah ficou muito tempo na prisão, até 2006, que a amiga dela, a Kim Diane, ela fundou a organização Libertem a Sarah para combater a situação dela como vítima de tráfico sexual infantil e posteriormente ser condenada quando jovem à prisão perpétua sem possibilidade condicional.
Então, vários amigos e ativistas foram se juntando à causa, foi aumentando cada vez mais e ganhando muito público. E em 2011, aconteceu uma campanha global de direitos humanos, que foi estruturada para libertar a Sarah da prisão e também educar as pessoas sobre o tráfico sexual infantil. Isso deu certo e no fim de 2010, o governador Schwarzenegger reduziu a pena da Sarah para 25 anos mais 4 anos e possibilidade de condicional. Então, os organizadores ficaram muito otimistas com isso, eles encheram mídias sociais, telefonemas e cartas para funcionários do governo e logo eles lançaram as atividades ao lado de apoiadores para criar uma atmosfera pública positiva em apoio à libertação da Sarah, que finalmente aconteceu em 2013. Então, eles conseguiram, depois de muita pressão e muita luta, que a Sarah fosse solta. Então, desde que ela ganhou a liberdade, ela mantém um trabalho de militância sobre tráfico sexual infantil e, além de trabalhar diretamente com sobreviventes, ela faz parte de um esforço ao lado da organização sem fins lucrativos Direitos Humanos para Crianças para alterar as leis e garantir que as crianças vítimas de crimes sexuais não recebam sentenças desproporcionais, que seriam basicamente vereditos que essencialmente impõem uma pena de morte em vida, como ela descreve, quando cometem crimes contra seus agressores. Então é aquela, né? Eles querem mostrar e criar leis que proíbem, né, de ter essa punição tão grave contra crianças e adolescentes que estão só tentando fugir de anos e anos de abusos, né? Quando matam seus agressores. Então, em uma entrevista, quando perguntada por que ela achava que o juiz tinha dado essa sentença para ela de prisão perpétua, a Sarah respondeu o seguinte, abre aspas, "Não acredito que isso teria acontecido com uma criança que não fosse negra. Quando meus advogados pediram registros, eles descobriram que o juiz havia até mesmo feito comentários sobre isso ao instruir o júri algo como: não se deixe persuadir por uma jovem e atraente afro-americana. Estas são afirmações que não devem ser aplicadas quando se fala de uma criança. Também havia o fato de que os clientes de George eram pessoas que podem não ser consideradas pessoas comuns que abusam de crianças. Essas pessoas eram policiais e dentistas e médicos. Na verdade, o juiz identificou George basicamente como um empresário, dizendo que o seu negócio havia sido destruído. Havia muita proteção verbal para ele." Fecha aspas. Então é isso, gente. O caso da Sarah ganhou atenção de novo por conta do caso da Cyntoia Brown, que também é muito parecido, né? Que matou o traficante sexual dela, que, se eu não me engano, ainda está acontecendo. Não lembro se ela foi liberta ou não, mas a gente vai fazer um episódio sobre ela. E se você tiver recomendação de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Pode mandar pelo Insta, mas pelo Instagram a gente não garante que vai ver, porque a gente perde as mensagens lá. Então manda no e-mail que fica salvo lá na pastinha certa. E entra lá na nossa loja, no site também tem a seção de apoio, se você quiser nos ajudar. E tem a lojinha com camisetas, adesivos e canecas. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.